Leila é graduada em Jornalismo e Letras, com mestrado em Comunicação pela Universidade de Londres. Já atuou como repórter da Rede Globo Minas, foi colaboradora da revista Marie Claire e do jornal Estado de Minas, e durante 10 anos apresentou o programa Leila Entrevista na Rede Minas e na TV Alterosa, do SBT, entrevistando mais de 1.600 pessoas, entre elas os escritores Sidney Sheldon e Isabel Allende, ambos na Califórnia, a rainha Silvia da Suécia, no Palácio Real de Estocolmo, e o diretor cultural do Museu do Louvre, Jean Gallard, em Paris. No Brasil, conversou com centenas de personalidades e pessoas anônimas com histórias para contar. Com uma intensa bagagem que construiu ao longo de suas muitas entrevistas, encontros e viagens, Leila atualmente faz apresentações em todo o país sobre temas como felicidade, amor, gentileza, ou a falta dela, qualidade de vida, humanidade, leveza e sentido da vida. Assuntos também abordados nos livros que levam sua assinatura. Reconhecida como uma das mais cativantes e competentes jornalistas e escritoras de Minas Gerais, Leila já lançou 5 livros: Que Ninguém Nos Ouça, Mulheres, Por que Será que Elas... Leila Entrevista Bastidores, Viver Não Dói e o best-seller A Arte de Ser Leve, que já alcançou a marca de mais de 70 mil exemplares e acaba de ser publicado na Espanha. Com a palavra, Leila. Obrigada. Gente, boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente pelo convite para estar aqui participando dessa comemoração do mês do servidor, dia do servidor, semana do servidor. Comemoração mais do que justa. E vim para fazer o que eu estava dizendo para a Vanessa, que é a minha não palestra, né, Vanessa? Eu sou jornalista, né, como ela disse. Trabalhei 21 anos como jornalista, fui repórter da Globo lá em Minas, quando vocês ainda não tinham nascido, décadas, anos atrás. E fiz esse programa, Leila Entrevista, na nossa TV Cultura, que é a Rede Minas, né? Foram mesmo assim 1.600 e tantas entrevistas e uma escola realmente, a coisa mais fascinante do mundo, poder ouvir as pessoas assim. E ao longo desse caminho como jornalista, como eu tinha feito mestrado em Londres em comunicação, o Sebrae de Minas, sabendo disso, me chamou uns anos atrás para fazer uma palestra sobre comunicação interpessoal. E quando eu fui pensar no que eu ia dizer nessa palestra, eu parei, pensei, falei, gente, eu fiquei 1 ano e tanto em Londres, estudando 10, 12 horas por dia, tudo quanto é teoria da comunicação, mas, na realidade, o que eu aprendi de mais importante sobre comunicação, eu aprendi foi na cozinha da minha casa, em Araxá. Eu fui criada, quer dizer, interior de Minas, né, Araxá, com esse sotaque, não precisa nem falar que eu sou mineira. Já morei em São Paulo, Rio, Brasília, México, Estados Unidos, Inglaterra, e cada vez eu sou mais mineira do interior. E eu fui criada numa casa muito simples, uma família muito pobre. A minha mãe era professora de português e meu pai, servidor público, tinha um problema sério, ele não tinha muita vocação para o trabalho. Ele não gostava de trabalhar, digamos assim, para colocar de uma forma delicada, né? Quando ele tinha 30 e poucos anos, ele conseguiu uma aposentadoria misteriosa, provavelmente um atestado médico falso, né, o que a gente imagina. Ele se aposentou com 30 e poucos anos, e essa aposentadoria ele gastava na rua com as mulheres e o jogo. Meu pai nunca pôs 1 quilo de arroz dentro de casa, nunca deu um presente para um filho. Então, a minha mãe tinha que dar aula de manhã, de tarde e à noite para sustentar 9 pessoas. Ela, a mãe dela, que morava conosco, era doente, 6 filhos, e o meu pai, porque a aposentadoria dele não dava para pagar o jogo e as mulheres. A minha mãe tinha que complementar. Então, vocês imaginam, né? 9 pessoas com salário de professora. Na minha casa faltavam muitas coisas materiais, né? Faltava roupa, eventualmente faltava comida, cobertor. Mas eu brinco que a falta que eu mais sentia, falei aquele dia, né, Vanessa, lá em São Paulo, em Brasília, era do chuveiro elétrico. Meu sonho era morar numa casa com chuveiro elétrico, porque lá em casa era aquele sistema antigo de serpentina e não dava para a água esquentar para todo mundo. Então, toda hora que você ia tomar banho, a água estava morna ou fria, né?
Quando eu tinha 14 anos, minha mãe foi nomeada diretora do colégio estadual, conseguiu reformar a nossa casa, colocar forro no teto, comprou o primeiro Lorenzetti. E o primeiro Lorenzetti a gente nunca esquece, né? Ela já sabendo o meu sonho, quando o eletricista chegou, me chamou, Leila, corre, vem, vai ligar o chuveiro, toda pompa e circunstância. Quando ele acabou de instalar e que ele foi testar, que ele rodou a torneira e deu aquele chiadinho de chuveiro elétrico, eu falo que a emoção que eu senti naquela hora, poucos amores na vida me proporcionaram depois, né? Lorenzetti deixou marcas indeléveis, inclusive porque ele dava tanto choque que tomar banho lá em casa passou a ser um esporte radical, né? Era uma experiência muito intensa o banho com o Lorenzetti. Mas o fato é que naquela casa onde faltavam tantas coisas, inclusive o Lorenzetti, tinha o principal, que era minha mãe, que era uma pessoa excepcional, amada por todo mundo, pelos alunos, pelos vizinhos, pelos parentes. Os alunos iam fazer serenata para ela, final de semana, e minha casa vivia cheia de gente por causa dela. E não tinha uma sala com sofá, era uma casa pobre mesmo. Então ia todo mundo para a cozinha, na cozinha tinha um fogão de lenha vermelho, a minha mãe deixava uma caixa de giz do lado do fogão e a gente escrevia o fogão todo. Mãe, me acorda às 6 horas. Júlio, você pegou minha camisa branca. Era o nosso WhatsApp da época, né? E ali do lado daquele fogão tinha um banco e ali passava todo tipo de gente na cozinha da minha casa. Era gente rica, pobre, mais ou menos, adultos, jovens. E ali no calor daquele fogão de lenha, na sombra daquelas palavras rabiscadas com giz, a comunicação acontecia. As pessoas se ouviam, se acolhiam, se entendiam, se ajudavam e as vidas ficavam mais fáceis. Então, quando eu fui pensar em que palestra que eu ia fazer para o Sebrae, eu falei, eu acho que tudo que eu aprendi naquela cozinha é infinitamente mais importante do que as teorias da Universidade de Londres, né? Os valores, os sentimentos, os princípios. E cada uma das 1.600 entrevistas que eu fiz, acho que nasceu naquela cozinha, cada livro que eu escrevo, cada não palestra que eu faço, a matriz é aquela cozinha que não existe mais de uma casa, que já não existe. E por que falar sobre o tema da leveza, né? Num mundo pesando o que está pesando, num país com esse peso que a gente está vendo. É justamente por isso, né? Eu tinha feito um livro para a editora Globo sobre mulheres, eu trabalhei na revista Marie Claire, sempre me interessei muito pela questão feminina, e a editora me pediu para fazer um outro livro ligado à qualidade de vida, que eu sugerisse um tema ligado à qualidade de vida. Eu falei, vamos falar sobre leveza. A leveza está acabando. Está todo mundo obcecado com o peso do corpo, que, aliás, eu acho que metade das mulheres que está se tratando de depressão, na realidade, está com fome. Ninguém me tira isso da cabeça. Porque mulher hoje não come, fica tudo numa tristeza, num desânimo, numa apatia. É muito fácil confundir isso com depressão, né? Eu, como sou mineira do interior, nunca fiz dieta na vida. Não sei como é que essas mulheres conseguem viver com a folha de alface, um peito de frango e uma água mineral. Eu acho uma vida profundamente triste, melancólica. Mas o fato é que está todo mundo obcecado com o peso do corpo e a alma que vem engordando assustadoramente. Você vê mulheres de manequim 36 com a alma pesando 150 quilos, né? Eu acho que o grande risco hoje é a obesidade mórbida de espírito. Porque lá dentro, com o corpo, a gente tem uma disciplina espartana, né? Mas a alma a gente vai deixando engordar. E então lá dentro nós estamos cada vez mais pesados, estressados, impacientes, intolerantes, ásperos, ríspidos, né? Então eu falei na editora, vamos falar sobre leveza. E acho que eles ficaram com medo de eu fazer um livro muito poliana, muito cor-de-rosa, né? A vida é bela, sejamos leves. Falei, não tem menor perigo. Sou a pessoa mais angustiada do mundo, não vou fazer um livro poliana nunca. A vida é barra pesadíssima, a condição humana é precária. Mas é justamente porque viver é tão difícil que eu acho que a gente tem que desenvolver alguns mecanismos para diminuir o peso que está dentro da gente. De peso chego da vida, né? E a gente tem um espaço de manobra.
Então, fui começar a escrever o livro, coincidiu no momento da minha vida que eu resolvi dar uma guinada em tudo, abandonei a televisão, deixei meu marido em Belo Horizonte, falei, se puder, me espera, e fui cuidar da minha mãe em Araxá. Falei, não, é mais importante que qualquer coisa. Fiquei com ela os 3 últimos anos da vida dela. E eu estava, nesse momento, voltando para Araxá, depois de 40 anos longe de lá, e com a minha mãe doente, e tendo que começar o livro, e não conseguia conceituar essa leveza que eu queria falar dela, e quebrando a cabeça, e a editora cobrando prazo. Aí fui lanchar na casa de uns amigos em Araxá, e ouvi um falando com o outro que ia para a Serra da Canastra no final de semana. E o outro perguntou, quando você vai para a Canastra, você passa por onde? Pela Tragédia? Falei, uai, gente, mas aqui perto tem um lugar chamado Tragédia, na minha época lá não tinha. Tem um arraial que, não satisfeito de se chamar Tragédia, fica às margens do Ribeirão do Inferno. Aí eu falei, eu vou lá, lá vai ter alguma coisa para o meu livro, eu não sei o quê, mas ninguém nasce num lugar desse impunemente, né? Fui embora para a Tragédia, peguei meu carro, meu caderno de anotação. A Tragédia consiste de uma rua empoeirada, com uma dúzia de casas, uma igrejinha, uma escolinha, uma venda, que eu não sei se... Aqui fala venda? Fala, né? Que, às vezes tem lugar que eu falo em venda, as pessoas não sabem o que é. E fui de porta em porta. Bom dia, sou jornalista, estou escrevendo um livro sobre felicidade, porque eu achei que falar de leveza na tragédia era muito impalpável, né? Posso conversar com o senhor, com a senhora? E fui. Não estava achando nada de muito interessante, resolvi tomar uma água na venda. E me encantei com a dona de lá, dona Terezinha, 70 e poucos anos, uma pessoa tão alegre, tão leve. Eu sentei com ela num banco lá na porta, no meio daquele poeirão, e ela me fazendo rir, me contando história do dia a dia daquele lugar. E eu, encantada com a leveza dela, de repente ela me falou que estava se tratando de depressão e tomando remédio. E eu falei, dona Terezinha, a depressão já chegou aqui, né? Que você acha que nem as doenças estão se lembrando de um lugar daquele. Ela falou, pois é, nunca pensei que eu fosse ter isso, mas meu marido teve a morte, operou o coração, depois que ele melhorou, eu fiquei ruim, não dormia por nada nesse mundo, fui no médico, ele falou que era depressão, e eu estou tomando os comprimidos. Tudo assim, sem plural, né? E eu falo assim também, o pior é isso. Araxaense, elimina os plurais todos. Eu falei, dona Terezinha, mas olhando assim para a senhora, só não tem cara de quem está deprimida, não. Parece que só está tão de bem com a vida. Ela falou, mas eu estou. Eu casei com um homem que eu amava, tenho filho bom, neto bom, moro num lugar bom, de água boa. Não ficou nada para trás, não, minha filha. Eu falei, mas é mais do que isso, dona Terezinha. Eu acho felicidade uma coisa tão difícil da gente conquistar, de alcançar. Mas olhando para a senhora, eu seria capaz de jurar que a senhora é feliz e está feliz. Ela falou indignada, oh, mas eu sou feliz e eu estou feliz. Falei, uai, e a depressão, dona Terezinha? Não, minha depressão não afetou essa parte, não. Falei, pronto. É essa leveza que eu estou procurando. É essa leveza dessa mulher, né? Aí, ali naquela hora eu entendi direitinho. Que leveza que eu queria aprender, porque eu não ia escrever um livro para ensinar os outros a ser leves. Eu queria aprender primeiro, né? Falei, é essa leveza dessa mulher que a gente tem que tentar ter. Porque não é a leveza da ausência de problemas, né? Se você for esperar não ter problema para ser leve, você vai esperar o resto da vida. Que problema, se eu falar, Vanessa, me cita 2 problemas que você está enfrentando agora. Você vai ter que pensar, porque 2 é muito pouco, né? A gente está sempre enfrentando dezenas de problemas. Nem é a leveza da felicidade. Eu acho que a felicidade hoje está superestimada. Aliás, eu acho que a gente tem um conceito distorcido da felicidade hoje. Hoje a gente se sente obrigado a ser, nem é feliz, é muito feliz, né? Muito feliz. Nós estamos vivendo uma espécie de ditadura da felicidade. Isso é uma coisa recente. Se a gente pegar os álbuns de fotografia dos avós, dos bisavós, é só olhar lá, gente. Olha a tristeza daquele povo. Não usava ser feliz, né? Hoje a gente tem que viver num estado de ebulição, de efervescência, né? E a gente é feliz quando a gente tem talento para ser feliz e quando a vida permite, né? Não basta se querer. Você fala assim, eu quero que meus filhos sejam muito felizes. Tomara, tomara, né? Mas eu acho que a gente hoje tem um conceito de felicidade muito... É muito de ficção, essa felicidade de letra maiúscula, de ponto de exclamação. A gente quer ser muito feliz o tempo todo, né?
E eu acho que a felicidade é homeopática, né? Ela é distribuída em conta-gotas. É um pôr de sol hoje que está mais bonito, é um café que você faz, cheira a casa toda, é um livro que te emociona, é uma amiga que te faz rir, né? E eu acho que a gente tem que ir empilhando. Uma vez eu vi um outdoor em Paris que eu nunca esqueci. Falava, a felicidade é a soma das pequenas felicidades, né? Então, eu acho que ela acontece no varejo, não é no atacado, e a gente fica esperando no atacado. Uma vez eu vi o tirinho do Calvin, eu nunca esqueci. Ele falava, se eu soubesse que o dia hoje ia ser tão ruim, eu tinha ficado contente ontem. Né? E a gente fica. Porque amanhã, porque quando eu isso, quando eu aquilo. Presta atenção que você está no seu melhor e não está sabendo. Aproveita o dia de hoje. Então, a leveza que eu acho que a gente tem que tentar ter não é a leveza da felicidade. A felicidade é rara, modesta, né? E a gente não pode atrelar uma coisa à outra. Dá para estar infeliz e ser leve. Estar triste e ser leve. E você sendo leve te ajuda a ser feliz, né? Acaba que é uma rua de duas mãos. Então, quando eu entendi que era essa leveza, né, dessa mulher, porque é uma mulher que, mesmo doente, com um marido doente, num buraco chamado tragédia, às margens do Ribeirão do Inferno, ela consegue carregar dentro dela alguma coisa que permite a ela passar por esse mundo com mais suavidade, com mais elegância. E quando eu falo elegância, não é a elegância do manuseio dos talheres, é a elegância existencial. Como é que você existe? Como é que você se encaixa nos seus ambientes? Que espécie de pessoa que você é? Como é que você interage com o seu entorno? O que a sua presença significa para os outros, né? E aí, falei, bom, é isso, é o que essa mulher tem. Então, agora que eu entendi que leveza que é, eu vou sair atrás de quem entende das coisas para entrevistar. Peguei um avião, fui para a Holanda, Universidade de Roterdã, entrevistar um sociólogo e psicólogo que coordena o maior banco de dados do mundo sobre a felicidade. Dr. Ruth Venhoven, há 30 anos ele e a equipe dele estudam a felicidade no planeta. Que países são mais felizes, por quê? Menos felizes, por quê? Estudos complicadíssimos, uma infinidade de variáveis socioeconômicas, geopolíticas, não vou entrar em nada disso. Fiquei horas vendo gráfico e tabela. Quando a entrevista acabou, ele me chamou para tomar um café. No café ele falou a frase que eu achei mais interessante, a mais simples e a mais fundamental. Ele falou, é claro, a gente está cansado de saber que nada garante a felicidade, nem amor, nem dinheiro, nem sucesso, nem saúde. Ele falou, mas tem coisas que deixam a gente mais perto dela. Ele falou, e depois de eu estudar esses anos todos, eu acabo chegando à conclusão, você sabe o quê? Que talvez o que mais nos aproxime da felicidade, ou do bem-estar, ou da qualidade de vida que a gente tanto procura, é a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais, ele falou. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante, traduzindo dá mais ou menos isso, vive bem quem convive bem. É o que ele disse. As pessoas hoje buscam qualidade de vida o tempo todo. Se falar, caminhada é bom, vai todo mundo andar. Pilates é ótimo, vai todo mundo para o Pilates. Alimentação equilibrada, vai tudo para o nutricionista, vai tudo comer semente de chia, linhaça dourada, tomar chá verde, né? Mas é ótimo, pode fazer tudo isso, ótimo. Mas não adianta você fazer isso se você tem conflitos dentro da sua casa, no prédio onde você mora, no seu ambiente de trabalho. Porque você vai dormir com os radicais livres sob controle e a alma envenenada. Não tem como. Se você tem conflitos dentro da sua casa ou na rua, você pode fazer pilates dia e noite. Comer tapioca, comer essas coisas, tudo que não adianta. Aí eu saí da Holanda pensando, e o Dr. Venhoven falou, ele falou, olha, a capacidade de se relacionar bem, de criar bons relacionamentos, é tão importante que deveria ser ensinada em escolas. E a gente ignora isso, né? Então, eu saí da Holanda pensando, se a coisa mais importante para a gente viver bem é conviver bem, ter bons relacionamentos familiares, sociais, profissionais, o que seja, o que a gente faz para melhorar? E tudo que eu vou falar aqui é absolutamente óbvio. Vou falar uma série de obviedades, de lugares comuns, de clichês, mas é porque eu acho que é justamente no que é óbvio que a gente está escorregando. É no que a gente está cansado de saber que a gente está derrapando.
E a primeira coisa que sem ela não dá para ter relacionamentos de qualidade, seja onde for, claro, é a gentileza. E a gentileza está acabando no mundo. Nós estamos vivendo uma epidemia de falta de educação. Uma pandemia de falta de respeito. E é no mundo todo, porque eu viajo esse mundo todo e é em todos os lugares. Eu dou um exemplo, não vou falar mal de São Paulo, não assustem. Fui morar em São Paulo, entrei no elevador do meu prédio, primeira semana, uma moradora toda bonita, sozinha lá. Eu olhei para ela, toda mineira, bom dia, tudo bem? Ela olhou bem na minha cara para não deixar dúvida e não respondeu. Falei, nossa senhora, bem-vinda a São Paulo, né? Mas eu estava em Belo Horizonte, onde eu moro, indo para o estacionamento do supermercado, carregando um tanto de sacola na mão, fui passar na porta de vidro. Na hora que eu fui passar, vinha uma jovem senhora, fiz maior ginástica para segurar a porta para ela passar. Passou, não olhou na minha cara, não agradeceu. Bem-vinda a Belo Horizonte. Quando eu voltei para Araxá, depois de 40 anos fora, eu falei, agora eu estou voltando para uma reserva ecológica em termos de delicadeza e respeito. Nunca vi uma decepção igual. A coisa está assustadora em Araxá também. Fui pagar uma conta no banco, o banco cheio, lá no caixa eletrônico do lado de fora, a fila longa. Chegou na minha vez, o menino do banco já me conhece, falou, Leila, você vai pagar essas contas? Eu falei, acho que essa máquina aí está com problema para fazer pagamento, deixa eu te ajudar. Quando ele começou a ajudar, o cara atrás de mim começou a gritar mesmo. Está vendo que a porcaria da máquina está com problema para pagar, por que não desocupa e não vai para outra logo? O menino do banco levou um susto, ficou vermelhinho. Falei, moço de Deus, eu vim embora de São Paulo para ver se eu ficava livre do estresse. Ele falou, pois então pode voltar para lá. Volta logo, porque aqui está tudo estressado também. Né? Eu encolhi e saí de medo de apanhar. Né? E esse é o Araxá de hoje, porque esse é o mundo de hoje. Pouco tempo fui fazer uma palestra no Rio. Estava lá meu vício, 2 vícios, café e livro policial. Estava lá mergulhada no meu livro policial, distraída, comissário de bordo servindo um lanche. Eu escutei um barulhinho metálico, uma coisa assim. Falei, que barulho é esse? Olhei, eu estava com a calça preta, minha calça estava cheia de coisa branca. Olhei para o lado, o passageiro do meu lado estava cortando as unhas, em cima de mim. Minha calça estava cheinha de unha dele. Eu não acreditei. Bati, olhei para ele indignada, ele não se abalou. Ele cortou até a última unha. Ainda dei graças a Deus, não cortou dos pés, né? Porque ele estava tão decidido a levar a cabo a tarefa dele, a higiene pessoal dele. Quer dizer, gente, um mundo onde uma pessoa acha normal cortar as unhas em cima de uma desconhecida ou até de um ente querido, né? Esse mundo não pode dar certo. Não tem como dar certo. Não tem. A chance é 0. Porque aí é o fim da linha mesmo. É a falta de respeito mesmo. E num mundo onde não há delicadeza, onde não há civilidade, onde não há respeito, pode esquecer qualidade de vida, felicidade, então nem se fala, né? Então, pensando nisso, peguei outro avião, fui para a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em Baltimore, conversar com um professor que faz um trabalho maravilhoso. Dr. Forne estava dando uma aula sobre a Divina Comédia do Dante. Diz ele que não sabe por quê. No meio da aula, ele pensou, se esse pessoal sair daqui sabendo tudo sobre a Divina Comédia, mas entrar no ônibus e não ceder o lugar para um idoso, eu fracassei como educador. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, ele conseguiu uma equipe de voluntários e eles criaram dentro da universidade o Instituto da Civilidade. E eles fazem campanhas em hospitais, empresas, escolas, presídios, bibliotecas, para recuperar a gentileza e o respeito no trato, na convivência. E é o que o Dr. Forne falou. Ele falou, olha, as pessoas hoje acham que não tem como ser gentis porque estão estressadas. O que é um erro de percepção fenomenal, ele falou. Porque se você dá uma patada na outra pessoa, aquilo eleva o nível de estresse do seu ambiente. E aquilo se volta contra você. Então, ele falou, nem que seja por egoísmo, a gente tem que ser educado, né? E sem saber o que o holandês tinha falado, ele falou a mesma coisa. Ele falou, gentileza é qualidade de vida por um motivo muito simples. A vida é a soma dos nossos relacionamentos. Para você ter uma vida boa, você tem que ter relacionamentos bons. E dá para se relacionar bem com uma pessoa grosseira, estúpida e mal educada, gente?
um chefe estúpido e mal educado, espero que ninguém amarre a carapuça. E eu acho engraçado que tem chefe que acha bonito, né, ser grosseiro. E o pior é o funcionário que acha bonito o chefe grosseiro. Deve ser a síndrome de Estocolmo, né? Eu não entendo uma coisa dessa. Não, meu chefe, ele grita, ele xinga a gente, mas ele é muito competente. Competente? Faz parte da competência ser educado. Uma pessoa grosseira não merece respeito. Chefe que precisa recorrer à grosseria não merece respeito. É incompetente, ponto final. Não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. E a gente está achando bonito ser mal educado. Olha, o Dr. Forn estava citando o respeito nas relações pessoais é tão importante que eles fizeram um estudo nos Estados Unidos em CTIs de hospitais, onde médicos e enfermeiros são grosseiros, desumanos, estúpidos, as taxas de mortalidade são mais altas. Pacientes graves morrem mais quando são tratados por profissionais da saúde estúpidos e grosseiros. Outra pesquisa, funcionários que têm chefes estúpidos, grosseiros, têm 30% mais de chance de contrair doença cardiovascular. Chefe sem educação faz mal para o coração. E a gente acha bonito. Gente, a coisa está assustadora. A coisa está assustadora. E a gente, porque tem aquela história, né, do profeta gentileza, gentileza gera gentileza. Entrevistei a filha dele para o meu livro, ela falou: se meu pai estivesse vivo hoje, ele ia morrer de desgosto, né, porque a coisa está só piorando. A grosseria gera grosseria. Se dá uma patada num colega de trabalho, ele chega em casa e desconta na mulher dele, que desconta na filha, que desconta no namorado, que desconta na mãe dele, que desconta no marido, né? A cadeia da falta de educação é infinita. E onde há falta de educação, esqueça a qualidade de vida. Não adianta fazer pilates, não. Não adianta ir na nutricionista, não. No ambiente de grosseria, ninguém se salva. Nem o mal educado e nem a vítima, né? E por que nós estamos tão mal educados? Poderia falar 1000 coisas aqui. Eu leio tudo sobre isso, pesquiso tudo sobre isso. Eu vou falar o mais óbvio. Nós estamos assim porque nós perdemos a capacidade, é o que a presidente estava falando aqui, de nos colocar no lugar da outra pessoa, né? Você tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. É uma atitude revolucionária, parece boba, parece piegas, mas esse comportamento é revolucionário, ele altera tudo nas relações pessoais. Quando dentro da sua casa você trata a sua mulher como você gostaria de ser tratado, ou o filho trata a mãe como ele gostaria de ser tratado, ou o seu colega de trabalho, você trata ele do jeito que você gostaria de ser tratado, altera tudo nas relações pessoais. Não é à toa que perguntaram ao George Orwell, na última palestra que ele fez da vida dele, dos grandes intelectuais do século XX, na Universidade de Princeton, que sugestão o senhor dá para quem quer viver melhor? Ele falou: eu fico até acanhado de falar que é uma coisa tão simples, mas se você quiser viver bem, seja um pouco mais gentil. Porque a gentileza altera o tecido das relações sociais, familiares, profissionais. E a gente acha que não precisa. A coisa é tão séria que eles fizeram um levantamento, a economia americana estava tendo um prejuízo de mais de 300 bilhões de dólares por ano, provocado pela falta de respeito. Como é que eles chegaram a esse dado? 63% dos problemas de produtividade na economia americana são provocados por quê? Estresse da força de trabalho. Aí eles foram ver. Qual a principal causa do estresse? Conflitos entre as pessoas. E qual a principal causa dos conflitos? Grosseria, falta de respeito, falta de educação. Então, não é à toa que grandes empresas americanas estão dando treinamento para as pessoas conviverem de forma civilizada no ambiente de trabalho. A Cisco Systems, que é uma gigante da tecnologia da informação, em 2007 implantou a Operação Respeito. Todo mundo lá dentro tem que discordar sem bater boca, criticar sem humilhar, ouvir o que o outro está falando, reconhecer um favor, pedir um favor. Desde que a Cisco implantou isso, as pessoas passaram a adoecer menos, a pedir menos demissão, a pedir menos licença médica e a produzir mais.
Então, ela não fez isso porque ela é boazinha, ela fez isso porque ela já economizou milhões de dólares de 2007 para cá. Microsoft, várias unidades nos Estados Unidos. Se você for fazer um teste para trabalhar, você tem que fazer, na realidade, 2. Um para avaliar a sua competência técnica, o outro, a sua competência relacional. E mesmo a pessoa passando, ela ainda passa por um treinamento para aprender a ser decente na convivência, a tratar os outros direito, né? Então, gente, eu estava me lembrando, fui fazer uma palestra em Águas de Lindóia, mandaram um motorista, um taxista me buscar em Campinas, no aeroporto. Ele não tinha a menor ideia do que eu ia falar, ele sabia que estava me levando para um evento, e ele deu um exemplo perfeito. Seu Douglas, cabelinho branco, 40 anos de taxista, não esqueço dele. Ele falando o trabalho dele, contando casos na estrada, tudo, e falando que adora o trabalho dele. Ele falou, claro que como qualquer trabalho tem chateação. Falou, outro dia mesmo, eu peguei uma advogada lá em Lindóia, essa moça, falou, ela já estudou fora do Brasil, está ganhando muito dinheiro, mas essa moça foi tão sem educação comigo que ela me tirou do sério. Eu parei o táxi. Falei com ela, ó, você não me conhece não, mas eu sei quem você é. Conheço muito seu pai, sua mãe. Deixa eu te perguntar uma coisa, se seu pai estivesse aqui dirigindo esse táxi, entrasse uma passageira, tratasse ele do jeito que você acabou de me tratar, você ia achar bom? Diz que a moça assustou, falou, não ia não. Falou, então por que você faz assim? Você vai desculpar a minha franqueza. Você tem muita faculdade, que eu sei. O que está te faltando é educação. E é assim. O mundo está assim de gente, com muita faculdade e nenhuma educação. Com muito dinheiro e nenhuma educação. E também sem faculdade, sem educação. Sem dinheiro e sem educação. Porque não é prerrogativa de nenhuma classe, né? E aí, gente, não dá. Aí não dá. E além da gente estar abandonando a educação, a gente está abandonando um outro combustível da convivência, que eu acho que é o bom humor. Ninguém merece conviver com uma pessoa azeda, amarga, de cara ruim, de tromba, de bico. Outro dia fui fazer a palestra em Portugal, minha primeira palestra em Portugal, no Grêmio Literário de Lisboa, aquele ambiente mais austero. Eu falei, ninguém merece estar perto de uma pessoa de tromba e de bico. Eu vi que as pessoas mexeram, assim, vi aquele desconforto, quase dava para palpar. Eu falei alguma bobagem. Falei, gente, o que eu falei aqui? Ninguém falava nada, todo mundo de cabeça. Pode falar, gente, o que é? É tromba, tromba tem outro sentido aqui? Aí a menina falou baixinho, é bico. Eu falei, bico? O que é bico aqui, gente? Aí é sexo oral. Eu falei, agora eu falo de tromba, de bico, lembro do constrangimento dos portugueses e o meu. Mas o fato é que ninguém merece conviver com uma pessoa de bico, de cara ruim, de pessoa que passa pela vida arrastando corrente, gente, como se a vida fosse uma casa mal assombrada. Aí vocês vão falar, Leila, olha o mundo aí fora. Olha a crise ética, moral, política, econômica, desemprego, violência. Você quer que a gente fique bem-humorado, rindo o tempo todo? De jeito nenhum. Essas pessoas muito alegrinhas são muito chatas, né? Tem gente que tem um excesso de alegria, que acaba sendo uma alegria muito artificial, né? Aquela coisa de você ficar no espelho, eu me amo, a vida é bela. Não, não é isso, não. Nós temos 1000 motivos para ter momentos de mau humor, dias de mau humor, até semanas de mau humor. Agora, ser mal-humorado em tempo integral, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que quem é mal-humorado e quer ser, primeiro, não devia casar nem ter filho, não. Fica solteiro. É melhor para todo mundo, né? E devia arrumar um trabalho também que você faz dentro do seu quarto, vai fazer artesanato. E dá para outra pessoa vender, porque mal-humorado não é bom de venda, não, né? Dá para outro vender. Não dá, gente. Pessoa mal-humorada, se aqui tiver 10 pessoas, uma for mal-humorada, ela contamina as outras. É terrível, é terrível. Porque o mal-humorado, ele vai para o fundo, mas ele não vai sozinho. Eu falo que é a síndrome do Titanic. Você afunda, mas você quer levar todo mundo junto, a tripulação, os passageiros, todo mundo, né? Não dá, gente, não dá. Eu acho que a gente tem 1000 motivos para ter ansiedade, angústia, tristeza, estresse. Não está fácil para ninguém. Mas depressão é diferente. A depressão, angústia, ansiedade, essas coisas a gente processa dentro da gente. O mau humor, não.
O mal-humorado, essas coisas a gente processa dentro da gente, mas o mal-humorado apresenta a fatura da infelicidade dele para o outro pagar. É o outro que paga a conta, e eu acho isso uma covardia. Eu acho isso uma maldade. O casamento está ruim, você desconta no outro. O dinheiro está pouco, você desconta no outro. A cidade que você está morando está ruim, você desconta no outro. Não pode. Isso eu acho uma covardia. Outro dia, no meio de uma palestra em São Paulo, acho que eu contei isso lá em Brasília, não sei como me veio essa lembrança na cabeça, lembrando de pessoas mal-humoradas. No meu primeiro casamento, eu acho mais fácil, porque antes eu disfarcei a história, agora eu já conto direto como é que foi, que é mais fácil que inventar um parentesco. Não, meu primeiro casamento. Aquela coisa, namoro a vida toda, único namorado, adolescência, interior de Minas, você casa cheio de ilusão. Né? 5 anos de casamento, a filha de uns amigos mais velhos nossos foi se hospedar conosco para fazer vestibular, uma menina de 17 anos, linda, claro, meu marido se apaixonou por ela, me largou e casou com ela. Né? O amor é lindo, a menina era linda, né? Mas tudo passou. Hoje nós somos amigos, eu tenho o maior carinho por ele, foi devidamente perdoado. Claro, paixão ninguém segura. O fato é que eu estava num choro, numa mágoa. Minha mãe falou, vai para o Rio, vai para a casa do seu irmão, você está precisando mudar de ambiente, que aí melhora, né? E lá fui eu, peguei minha malinha, entrei no ônibus, fui para o Rio, convalescer no Rio. Esquecemos do mau humor da primeira mulher do meu irmão, que era uma coisa terrível. E eu estava lá chorando e falando com ela, ele tinha que apaixonar por ela mesma, ela é linda demais, e eu sou muito feia, muito sem graça, nunca mais ninguém vai me querer, que homem que vai querer uma mulher com esse nariz horroroso, com esse osso aqui, igual o nariz do papai? Eu lembro como se fosse hoje, ela fumava assim com ar muito blasé. Quando eu falei aquilo, ela deu uma tragada, me olhou assim e falou, você fica sofrendo por causa do seu nariz de perfil. De frente ele é muito pior. Nossa Senhora, gente. Amém. Que falta que uma pessoa dessa faz no planeta, gente. É zero. Devia ir para Júpiter, para Saturno, né? Eu falo que tem gente que devia ser reciclada, virar bloquinho, virar caderno, né? A gente recicla tanta coisa, você tem que dar um jeito de a gente reciclar a gente, né? Porque não tem como. Tem um senhor lá em Araxá que eu falei que é perfeita a filosofia do mal-humorado, ele resumiu. É tio de um amigo meu, uma família de fazendeiros vão muito pescar e lá vai o tio, mal-humorado, junto com eles. E os meninos levam ele com aquele mau humor. O problema é que ele está com 70 e tantos anos e os óculos dele têm uns 30 anos, não está enxergando nada. E ele que tem que pôr a linha no anzol, ele não aceita ninguém ajudar. Só que agora, além de não estar enxergando nada, ele está com Parkinson, tremendo sem parar. E os meninos já sem paciência, o irmão do meu amigo falou um dia com ele, falou, não, tia, a gente acha bom você vir pescar conosco, mas esse negócio de você ter que pôr a linha no anzol, pelo amor de Deus, vai, vê se você ao menos troca esses óculos, então. Ele falou, trocar os óculos para quê? Se eu trocar, o buraco aumenta, mas a linha engrossa. O mal-humorado transforma a solução em problema, porque ele precisa do problema para viver. Gente, não dá. Eu acho assim, está numa fase de mau humor, vai fazer o caminho de Compostela, né? 10 vezes, se for preciso. Não tem dinheiro, vai a pé para Aparecida do Norte, vai fazer o caminho das missões, arruma a gruta, vai meditar, né? Mas dá sossego para os outros, porque ninguém tem culpa, né? Eu vejo o contrário. Lá em Araxá, tinha um engenheiro, que era uma pessoa tão leve, o Terêncio, cheio de problema de saúde, problema de dinheiro, problema de casamento, mas um senso de humor, um bom humor, uma leveza. Soube que estava nos últimos dias de vida, um câncer fulminante. Nos últimos dias, ele com 60 e poucos anos, chamou o primo dele e falou, pega um lápis, um papel, anota aí o que eu quero que vocês escrevam no meu túmulo. Já está quase na hora de eu ir. Não, Terência, que é isso? Não, gente, estou sabendo, estou quase indo embora. Mas anota aí o que eu quero escrito no meu túmulo. Você chega lá em Araxá, está lá o túmulo do Terêncio, com o epitáfio que ele ditou. Só me faltava essa. Quer dizer, até para morrer tem jeito de morrer com leveza, gente. O cara viveu tudo, viveu intensamente, só faltava aquela ali, né?
Essas pessoas mudam. É o contrário daquele colega que você fala assim, gente, eu não desejo mal para ele, mas ele podia tanto pegar uma virose, né? É tão bom, Deus que me perdoe, quando o azedo adoece, né? Que muda, a qualidade do ar muda quando o mal-humorado ou a mal-humorada sai de perto, né? Não dá, gente. Eu fui falar com as secretárias, veio uma secretária no fim conversar comigo, eu achei tão bonito o que ela falou. Você vê que ela é uma pessoa leve, assim, tranquila, agradável, né? Acho que o adjetivo é agradável também, que está tão em falta. Diz ela mora longe, rala o dia inteiro, trabalha na multinacional, chega em casa tarde, mas chega leve. Diz ela que uma noite chegou, a menina dela veio correndo, abraçou, falou, mamãe, que bom que você chegou. Quando você não está aqui em casa, até o papel de parede fica triste. Né? Que é isso. As pessoas leves são assim. As pessoas bem-humoradas são assim. Quando elas saem, até a parede sente falta. Agora, os malas, os containers, os azedos, né? Não dá, gente. Aquele pai que você fala, ele podia tanto ficar no trânsito, né? Não pegar o engarrafamento para demorar mais a chegar. Porque quando a pessoa mal-humorada chega, ela altera a pressão atmosférica, ela muda o ambiente. Aí vocês podem falar, Leila, mas para você é muito fácil falar. Parece que você é tão alegre, né? Tão de bem com a vida. Mas quem vê cara não vê depressão, né? 35 anos que eu me trato de depressão e síndrome do pânico. 35 anos lutando todos os dias, de todos os anos, com todos os remédios, todos os tratamentos possíveis. Eu tenho crise de pânico que demora horas, com alucinação, a garganta fecha, paro de engolir, tenho que ir para pronto-socorro psiquiátrico. Já fiquei fechada num quarto 4 meses, achando que nunca mais ia voltar à superfície. No meu mestrado em Londres, 1 mês e tanto, fechada dentro de um quarto, com psiquiatra acudindo, clínico geral. Lembro que tinha uma faxineira portuguesa que ela chegou lá um dia, ficou tão assustada quando me viu, na casa de estudante. Ela falou, onde estão as pessoas dessa casa? Cá está uma brasileira morrer, né? E aí ela assustou demais, falou, espera aí um pouquinho, voltou com a Nossa Senhora de Fátima, pôs do meu lado, né? Poucos dias depois ela voltou, estava do mesmo jeito, ela falou, espera um pouquinho, voltou com a garrafa de vinho do Porto. Eu falei, é bom para... Ela falou, muito bom para digestão. Eu falei, e para depressão? Também. Eu falei, então deixa aí. Vocês imaginam, eu era repórter da Globo, entrar ao vivo no jornal com síndrome do pânico, né? Eu até contei no programa da Fátima Bernardes, estava falando, saiu outro assunto, saiu esse assunto, eu contei. Eu pedi demissão da Globo, falei, não fico, não tem como entrar ao vivo, estou acabando, né, de tanto desespero, aquele pavor. Meu chefe não queria que eu saísse, falou, o que você precisa para te dar segurança para entrar? Eu falei, não, eu não posso ficar solta. Aqui, por exemplo, se não tivesse essa mesa, eu ia estar aqui colada na cadeira, eu tenho que ter um ponto. Aí ele falou, não, então nós vamos fazer o seguinte, você entra ao vivo só se tiver um entrevistado do lado, porque aí você tem aquela segurança. Tentamos, não adiantou nada. Eu entrevistando um arquiteto, na enormidade da Praça de Belo Horizonte, eu fui caindo aos poucos, assim, o cinegrafista já sabia, derivou a câmera, salvamos-nos todos. Falei com o meu chefe, não dá. Aí ele falou, não, tem que ter uma solução, pra você não sair. O cinegrafista falou, já sei. É só ela segurar na mão do entrevistado. Porque não vai aparecer mesmo, é daqui para cima, ela apoia aqui. E assim foi. Durante 1 ano, eu peguei na mão todo mundo de Belo Horizonte. Não sei como é que eu não casei com um dos entrevistados. Que ficava lá, boa tarde, Isabela, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na BR-262, com o inspetor fulano de tal. Boa tarde, inspetor, e a mão aqui. Até que um dia eu fui fazer entrevista com o diretor do pronto-socorro, lá em Belo Horizonte, nós lá fora. A gente ia entrar lá fora, que estava tendo manifestação, coisa, greve, que é a confusão. E aí ele saiu e eles, Leila, falta 50 segundos, 45 segundos. E o homem não vinha, o homem ele já estava em pleno estado de pânico, né? Aí ele chegou, eu falei, doutor, fica aqui, por favor, aqui à minha direita. Eu tenho que explicar uma coisa para o senhor, eu tenho síndrome do pânico, eu preciso me apoiar, eu vou segurar na sua mão, o senhor fica tranquilo, não vai aparecer. Mas o homem ficou transtornado. Ele falou, na minha mão ninguém vai pegar. Vocês estão ficando doido. Isso é ridículo. O cinegrafista pega na mão dela, que eu estou falando com o senhor, que não vai aparecer. Não vou pegar. Se ela tiver uma crise, ela está em frente ao melhor hospital de Belo Horizonte, ela vai ter toda assistência. Falei, mas eu vou ser assistida ao vivo no MGTV. O cinegrafista, pega que nós já vamos entrar. E eu peguei...
Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Arthur. Nós estamos aqui em frente ao Hospital João 23 e ele começou a tentar tirar a mão. E eu fiquei tão nervosa que eu não atinei, que era só eu soltar. Quanto mais ele puxava, mais eu agarrava. E o ombro, assim, todo mundo em casa achou que eu tive uma convulsão durante o jornal, né? Quer dizer, eu estou contando isso, gente, porque é o que eu falo, dá para ser deprimida e bem-humorada. Tem jeito, tem jeito. Quando a gente não quer ser um peso na vida dos outros. Quando você fala que está com depressão, que está com isso, que está aquilo, as pessoas ajudam. Você pede ajuda. Não é a gente fingir que está bem. Fingir é terrível, né? É falar, ó, eu estou com medo, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou ruim, eu tenho depressão, né? Eu estou com depressão. Todo mundo ajuda. E depois vira história para contar, né? Então, eu acho que tem jeito da gente... esse Dr. Forne, que eu entrevistei nos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele falou uma coisa que eu achei perfeita. Ele falou, Leila, eu tenho uma filosofia de vida muito simples. Eu acho o seguinte, se eu não estiver aumentando o peso da vida para quem convive comigo, é sinal que eu estou vivendo bem. Ele falou, é claro que o ideal é a gente diminuir o peso da vida para quem convive com a gente. Mas se a gente não conseguir diminuir, que pelo menos a gente não aumente, né? Então, eu acho assim... a fatura da minha depressão, ela é minha. Eu não posso cobrá-la dos outros. Eu tive uma infância terrível. Essa fatura é minha, né? A gente pode pedir ajuda e deve. Agora, castigar o outro porque a gente está mal, eu acho uma covardia. Gente, fluoxetina existe para isso. Não sai molando os outros, não. Está de mau humor, enche a cara de fluoxetina. Pelo amor de Deus, né? Como diz o Max Geringer, eu conversei muito com ele para escrever o meu livro, ele falou, hoje a gente sai de casa mais preparado para um assalto do que para um sorriso. A pessoa rouba seu celular, você fala, fazer o quê? Brasil, né? Hoje foi minha vez. Agora, vai atravessar a rua, para no canteiro central, tem uma pessoa do seu lado, ela sorri para você, você quase morre de susto. Fala, que essa mulher está rindo para mim? Não conheço, nunca vi, essa mulher está doida, né? É este o mundo de hoje. Então, eu acho que a gente abandonando o bom humor, de novo, não é poliana, não. Às vezes é mais senso de humor do que o bom humor, né? O Érico Veríssimo de Alia Luft estava falando isso. A gente fez um debate, ela falou isso no debate, que ele falou com ela, Lia, às vezes o que nos salva nem é o amor, é o humor, né? E a gente ficar curtindo a vida no vinagre, não dá, né? Então, eu acho que a gente abandonando a gentileza e o bom humor, a gente já condena nossas relações pessoais a um patamar sofrível. Mas eu acho que tem mais coisa que está atrapalhando muito a convivência. E uma delas é a cultura da imagem que a gente vive hoje. Hoje é tudo imagem. Hoje é tudo fachada. É a sociedade do espetáculo, né, que o Guy Debord e o Vargas Llosa falam. A vida virou um grande teatro na era das celebridades, da Ilha de Caras, do Castelo de Caras, né? A gente está representando, fazendo bonito uns para os outros. A sensação que eu tenho é que nós estamos tudo morando no Projac. São vidas cenográficas, né? A gente finge que é mais feliz do que é, finge que tem mais dinheiro que tem, finge que é mais bem casado do que é, finge que não tem a depressão que tem, né? É um teatro. A vida virou teatro. E o custo emocional disso é violento. Aí a gente vai ficando cada vez mais pesado. Porque ser personagem não é brincadeira, não. Né? Por isso que o Facebook faz tanto sucesso, gente. Porque é o reinado do teatro, por excelência, né? Você vê lá, meu amor, estamos juntos há 15 anos, você faz de mim uma pessoa cada vez melhor, cada vez eu te amo mais. Dá uma vontade de entrar nos comentários e falar, mentira. Eu sou vizinha deles. Toda noite eles brigam. Lá de casa eu escuto a gritaria, né? Porque você fala, gente, o que é isso? Para que isso? Né? Aquela coisa. Esses melhores momentos, né? Essa edição da vida, né? Compacto dos melhores momentos. E às vezes os melhores momentos nem existem, né? Às vezes você está pondo um momento completamente fake ali. E aí os outros olham e falam, olha o tanto que ela é feliz no casamento dela, né? Meu casamento é uma porcaria. Vai ver que o seu é muito melhor do que o dela, né? Mas é a sociedade da representação.
Por que a gente compra tanto? Compra o que não pode, compra o que não precisa, né? Para fazer bonito uns para os outros. É a era do fazer bonito, né? E coisa para comprar não falta. Antigamente tinha 3 tipos de shampoo: cabelos secos, normais, oleosos. Resolvia a vida de todo mundo. Hoje tem para cá. E falar nisso, eu quase morri de tristeza, que meu cabelo hoje estava um horror. Eu cheguei em Confins e falei, mas que esse cabelo está desse jeito? Eu esqueci de enxaguar o condicionador. Falei, agora tem jeito, agora danou-se. Hoje tem shampoo para cabelos opacos, frágeis, quebradios, com volume, quimicamente tratados, rebeldes, indisciplinados, cansados, estressados, né? Meu irmão foi hospedar lá em casa, eu estava vendo o shampoo dele, shampoo para caspa masculina. Falei, gente, caspa agora tem gênero, né? Daqui a pouco vira minoria, né? Vai exigir tratamento à altura. Né? Fui hospedar na casa da minha amiga em São Paulo, da Cristina, está lá o shampoo dela, proporciona equilíbrio e leveza. Falei, eu vou beber esse shampoo. Estou pagando psiquiatra há 30 e tantos anos para ver se eu encontro equilíbrio e leveza, né? E é isso, água, gente. Antigamente existia água da torneira e água do filtro. Olha o tanto de tipo de água que tem hoje. Em Paris existe um bar de água, Bar des Eaux, que você vai para lá degustar água do mundo inteiro. Já pensou, Ana Paula, te fala, vamos sair hoje à noite, vamos tomar uma água? O que você conversa num bar desses, né? Vai falar sobre ultrassom das vias urinárias, né? Que você... Panela, tem panela de R$4.000, gente. Um amigo meu do Rio estava me mostrando a panela que ele trouxe da Alemanha. Quando ele falou o preço, eu falei, você está ficando doido de pagar isso por uma panela? Ah, mas ela é maravilhosa, nenhuma panela faz um arroz igual. Eu falei, mas por esse preço ela tem que colher o arroz, processar o arroz, fazer, servir, conversar com você durante o jantar, né? E a gente compra e compra e compra, né? E lá dentro a gente vai ficando cada vez mais pesado, né? Porque não é por aí. Não é. A gente vai entupindo a vida de coisas e o espírito vai só engordando. Né? Que é como diz a música do Chico César, coisas são só coisas. Servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são fardo para carregar. E nós estamos carregando a quantidade de coisa para ver se a gente vive melhor, né? E não é só que a gente acha que tem que ter tantas coisas. A gente acha que tem que fazer tantas coisas, ser tantas coisas, né? Tem que ser bonito, tem que ser magro, tem que ser jovem, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer sucesso, tem que isso, tem que aquilo, né? Pode ser isso tudo e fazer, já que tem que fazer tudo que o outro faz, ter tudo que o outro tem, né? Como dizia o Milor Fernandes, o homem nasce original e morre plágio, né? A gente nasce a gente, aí você começa a copiar o outro, querer ter tudo igual do outro, né? E vai hipotecando a própria identidade. O Lobão, uma vez, me falou uma coisa na entrevista que eu nunca esqueci. Ele falou, a pior forma de solidão que existe é você ser amado por aquilo que você não é. Então, você cria um personagem para consumo público, as pessoas te acham o máximo. Quando você apaga a luz do quarto à noite, você sabe que aquilo lá não existe. E o pior é que você vai esquecendo quem você é, né? Então, eu acho, quando eu falo disso, tem que isso, tem que aquilo, eu me lembro do meu ídolo, que eu amo ele, é ótimo português, Mário Sérgio Cortella, filósofo, que é tão grande quanto ser humano, quanto intelectual, palestrante. O Cortella que fala que ele não tem carro, ele não sabe dirigir, às vezes chega nos lugares, professor, onde é que o senhor estacionou? Onde está seu carro? Ah, não, não tem carro, não, eu nem sei dirigir. Diz que tem sempre um irônico de nariz empinado. Como assim, o senhor não dirige? Ah, não, eu não dirijo, eu não fabrico rádio, eu não boto ovo. Um tanto de coisa nessa vida que eu não faço. E está vivendo muito bem, obrigado, né? E a gente acha que tem que ficar aí fazendo bonito para os outros, de nariz empinado, né? Meu irmão, que adora um trocadilho, ele falou uma coisa tão boa outro dia. Ele falou, o índice de humildade relativo do ar anda tão baixo, né? Todo mundo numa pose, numa arrogância, numa fazeção de gênero, né? E eu acho, gente, que a única coisa que a gente tem que nessa vida, usando uma palavrinha simples, singela, uma coisa tão prosaica, tão despretensiosa, mas eu acho que é uma palavra que resume tudo. A gente só tem que ser legal. A gente está aqui nesse mundo para ser legal. O resto é tudo bobagem. Nós estamos aqui para sermos pessoas boas, dignas,
decentes, éticas. A gente fala tanto da ética com caixa alta, né, com letra maiúscula, como se a ética fosse atrelada às nações e aos governantes. A ética é nossa de cada dia. Uma pessoa que pisa num funcionário, que humilha a mulher dentro de casa, que maltrata um colega de trabalho, ela está chutando a ética. Os valores e princípios, né, têm que ser usados a favor da convivência e do cotidiano. A nossa ética de... Por que fala etiqueta? Né? Etiquette é a pequena ética. Né? O tratar bem uns aos outros, isso é ética. A gente pensa na ética do ponto de vista macro, mas nós temos 24 horas por dia, todos os dias, a chance de praticar a ética. Né? E a gente abandona essa, sai dando patada nos outros, e depois vai falar da ética dos governantes. Assim fica fácil. Né? Então, eu acho que a gente abandonando a gentileza e o bom humor, e essa aqui é a minha? É, né? Obrigada. E incorporando essa cultura dos personagens que a gente vive hoje, de fazer bonito uns para os outros, né? Essa representação, eu acho que as relações pessoais vão ficando cada vez mais difíceis. Mas tem uma última coisa que eu queria falar, ironicamente, eu estou preocupada com a nossa hora, que é a questão da pressa. A pressa também está acabando com a nossa convivência. Nós estamos viciados na pressa, nós estamos obcecados com a ideia de não perder tempo. Claro que o nosso estilo de vida exige pressa, mas o problema da velocidade é que ela é viciante, entre aspas. Quando você começa a fazer as coisas com pressa, aí você começa a imprimir pressa às coisas que não precisam de pressa também. Você não consegue desacelerar. Por que tem pessoa que sábado e domingo não consegue parar? Faz uma coisa, faz a outra, faz a outra. Nós estamos tão obcecados com a ideia de não perder tempo que nos Estados Unidos já existe velório drive-thru. Velório modelo McDonald's. Você vai de carro na casa funerária, tem uma janelinha de vidro, você olha o morto, assina o livro de presença e vai embora sem sair do carro. Velório modelo McDonald's. Né? Na Inglaterra, existem academias de yoga ou yoga para pessoas com pouco tempo, a speed yoga. Yoga com velocidade, se isso não for um contrassenso, eu não sei o que é um contrassenso. Né? No Japão, em Tóquio, um dos restaurantes que fazem mais sucesso hoje é um restaurante onde você paga por minuto. Quanto mais depressa você come, menos você paga. Porque aí a rotatividade é maior. Né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Nós estamos abolindo as pausas da vida. O parar para pensar está deixando de existir. E quando você para de parar, você para de refletir. E quando você para de refletir, o negócio lá na frente aperta. Uma hora ou outra vem a conta. Né? Como diz o Newton Bonder, o rabino, a pausa é que dá sentido à caminhada. Se você não faz pausas, porque antes a gente ia para um dentista, ele demorava, você olhava, tinha uma revista Veja ali, você pegava, nossa, 2 anos atrás, né? Você largava aquilo e ficava ali, pensando na vida. Agora, com o celular, que horas a gente pensa na vida? Não tem pausa mais. A gente não está refletindo. A tecnologia entra como um complicador impressionante. Não vou aqui satanizar a tecnologia. A internet é fantástica, tudo isso que a gente já sabe. Mas o uso que nós estamos fazendo é equivocado. É assustador. Eu fui entrevistar um psiquiatra em Nova York que estuda os efeitos do uso excessivo da tecnologia. Né? Ele estava falando de um estudo que foi feito, pegaram um grupo de pessoas entre 18 e 35 anos de idade, supostamente viciadas em celular, em smartphone. Colocaram eletrodo, foram monitorar o cérebro. O que eles queriam ver? Eles fizeram a experiência para ver se a hora que o telefone dessas pessoas toca, a área do cérebro que é ativada é a área dos vícios, das compulsões, das dependências. Igual um alcoólatra quando vê a garrafa de bebida. Não, foi muito pior. Quando o telefone delas tocava, a área do cérebro que era estimulada era a área dos afetos. A mesma área que é estimulada quando você vê um filho querido, uma amiga que você ama, a mãe que você estava com saudade.
Quer dizer, nós estamos desenvolvendo uma relação quase amorosa com os nossos celulares, né? É como diz o John Freeman, um americano brilhante e jovem que escreveu sobre isso. O Freeman fala, se você parar para pensar quais foram os momentos mais bonitos, mais emocionantes da sua vida até agora, é pouco provável que um deles tenha sido em frente a alguma tela. E, no entanto, é em frente às telas que nós estamos passando a vida, né? Eu fui visitar uma escola na França que fez uma experiência interessantíssima. Durante 10 dias, todas as famílias, escola pública de periferia, durante 10 dias, todas as famílias de todos os alunos ficaram sem ligar televisão, computador, videogame dentro de casa. Qual que era a proposta da escola? As famílias voltarem a conversar. Sabia que não ia conseguir. No terceiro dia, a escola começou a mandar sugestão de coisa para fazer em casa. E as mães dos alunos me falaram, a gente tem vergonha de confessar. Mas foi um horror no começo, porque a hora não passava. A gente não tinha assunto uns com os outros. A gente ficava trombando uns nos outros, porque está acostumado, cada um vai para a sua televisão, cada um para o seu computador, cada um para o seu celular. E a gente não tinha o que fazer. Depois de 10 dias, a escola convocou as famílias, aí ela fez o que ela queria, que é debater sobre as famílias e a tecnologia, que desse jeito não pode acabar bem. Gente, os estudos que o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, está fazendo sobre isso, são assustadores. Com crianças, com adolescentes, né? Então, não é à toa. Japão, Coreia do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, está tudo cheio de clínica para desintoxicação digital, né? E agora a USP começou a oferecer no Hospital das Clínicas e tem fila de espera. As pessoas estão adoecendo pelo uso excessivo da tecnologia, né? Eu estou resumindo, estou simplificando isso, porque para a gente não atrasar. Então, eu acho, gente, que a gente tem que repensar tantas coisas, se a gente quiser ter uma vida mais leve, né? Eu estava procurando pessoas leves para entrevistar, me falaram da manicure em Belo Horizonte, eu não conhecia, fui lá ver a manicure trabalhar. Mas quem me chamou a atenção foi a dona do salão, que eu não conhecia também, uma baixinha, espevitada, Conceição, uma pessoa simples, conseguiu ter o salãozinho dela. E eu fiquei lá umas 3 horas, fingindo que estava observando a manicure e olhando a dona do salão. Falei, mas ela é que é leve demais. Os funcionários tudo mandando nela, né? Cliente reclamando e ela sorrindo, e que a cara é boa. No fim do dia, eu falei, Conceição, eu vim para olhar a sua manicure, mas eu estou impressionada com você. Você é leve demais. Como é que você consegue ter essa leveza? Ela é muito simples. Ela falou, menina, não sei. Eu acho que tem gente que vem para o mundo de caminhão e tem gente que vem de bicicleta. Eu sou da turma da bicicleta, né? Falei, gente, é mesmo, né? Eu pensei, eu estou pilotando um Scania por essa vida afora, numa estrada sem acostamento, Scania abarrotado de carga, né? E não pode acabar bem. Saí de lá disposta a mudar a minha vida, mudei um tanto de coisa na época que eu estava escrevendo esse livro. Então, eu acho que a gente tem que repensar. Se a gente não veio para o mundo de bicicleta, se a gente não é da turma da Conceição, a gente tem que repensar. Eu acho que... eu lembro, na década de 80, em Belo Horizonte, eles pichavam nos muros uma frase tão interessante, eles punham assim, está tudo certo, mas está esquisito. E a vida hoje está mais ou menos assim, né? A gente tenta fazer tudo certo, a gente corre, trabalha, se esforça, faz, mas está esquisito. Está esquisito porque nós estamos vivendo uma crise de valores monumental, né? A cultura do correr, comprar, competir, se exibir. É uma canoa fazendo água para tudo quanto é lado. Então, eu acho que a gente tem que se questionar mais o que está aí fora e se perguntar mais. E quando eu penso em se perguntar, a imagem que me vem, a imagem mais forte da minha vida, foi dessa casa em Araxá, dessa mãe maravilhosa, e do meu pai, que era uma pessoa desequilibrada, doente. Hoje eu entendo assim. Meu pai não tinha vocação para ser pai, para ter filhos, se casou, teve 6 filhos, e a gente pagou a conta, porque ele nos triturou emocionalmente, ele nos demoliu psicologicamente. Minha mãe, minha avó, meus irmãos e eu. E se hoje eu tenho coragem de falar dele assim, foi porque eu consegui perdoá-lo de verdade em vida.
Ele teve câncer, levei para minha casa, cuidei dele, conversei muito com ele e perdoei de coração. Hoje, de onde estiver, ele provavelmente nos olha com carinho de pai. Mas quando ele estava conosco, ele não conseguia. E ele transformou nossa vida num pesadelo do qual não se acordava. Era medo, medo 24 horas por dia, eu e minha mãe dormindo com o móvel atrás da porta, ele chegando armado, que ia matar minha mãe. Eu era a filha mais nova, a única mulher, meus 5 irmãos iam para a rua para fugir da loucura, e eu ficava olhando minha avó, que era paraplégica, ela me olhando e nós duas nos defendendo dele, porque ele só saía à noite para as prostitutas e para o jogo. De dia ele ficava nos assombrando em casa. Na hora do almoço, a mamãe chegava correndo para comer alguma coisa, voltar para o colégio, eu louca para ela chegar logo para ter aquele momento de alegria. Só dela me olhar, ela já sabia se meu pai estava nos dias piores. Ela não perguntava nada. Quando ela via que eu tinha chorado, eu estava assustada, ela falava, vamos lá para a mangueira, vamos conversar. No fundo do quintal tinha uma mangueira de raízes altas, que era nosso divã, nosso confessionário. Eu sentava ali com a minha mãe, eu menina, 7 anos de idade, 8 anos, 9 anos, e ela conversava comigo como se eu fosse adulta, de igual para igual. Minha filha, até quando nós vamos dar conta dessa vida? Era só pergunta. O que nós vamos fazer? Como é que eu te dei um pai assim? Como é que eu pude errar tanto? O que vai ser de nós? Até quando nós vamos aguentar isso? O que vai ser de nós? Ela ia repetindo. Não tinha resposta, porque não tinha saída. Naquela época, as mulheres do interior de Minas quase não se separavam. Minha mãe dava aula para um colégio de irmãs dominicanas, e elas falavam, não pode separar, tem que carregar sua cruz. Mas era mais complicado ainda, porque ela morreu sem saber quem foi o pai dela. A mãe dela teve 6 filhos, com 6 homens diferentes. Deu 5 e criou só a minha mãe. E ela foi tão humilhada por ser a filha sem nome, de uma mulher sem nome, que ela achava melhor eu ter um pai louco do que não ter pai, para não passar o que ela passou. Então não tinha saída. Depois que ela perguntava, eu que perguntava, mãe, por que papai é assim? Mãe, nós vamos ficar aqui com ele? Mãe, ele vai embora? Mãe, o que nós vamos fazer? Mãe, eu estou com medo. Mãe, nenhuma resposta. Chegava a hora que a me puxava pela mão e falava, ó, agora nós já te penduramos as perguntas tudo nos galhos da mangueira, você vai ver como que a gente vai se sentir melhor. E a gente se sentia. Por falta de respostas, minha mãe me ensinou a perguntar. E eu acho que é a lição mais importante que ela podia ter me ensinado. Porque nós precisamos das perguntas. Nós temos que ter uma mangueira dentro de casa para encher de pergunta. Não com essa bobajada dessa cultura aí de fora. Mas com o que importa na vida. Que espécie de pai que eu sou? Como é que eu sou como filha? Como é que eu sou como irmão, amiga? Que espécie de chefe que eu sou? Eu sou o chefe que humilha o funcionário, que apequena o funcionário, que manda ele diminuído, triste para casa para entristecer a família dele? Que espécie de colega de trabalho que eu sou? O mala, o chato, o agressivo, o que piora o ambiente em que se encaixa? Que espécie de marido que eu sou? Como é que eu sou como companheira? Que espécie de ser humano eu tenho sido? O que eu quero dessa brevíssima passagem por esse planeta? É ser bacana, é ser gostosa, é ser bonito, é ter carro do ano, é ter celular do último tipo, é sair fazendo bonito para os outros, é sair pisando nos outros, é sair dando fechada no trânsito, fechada na vida, diminuindo os outros, chateando os outros, apequenando os outros. Não, gente, tem sofrimento demais nesse mundo, a gente não pode se dar o luxo de ser assim. Essa coisa do eu quero, eu posso, eu sou, eu mereço, eu acho que a gente está com exagero de eu no mundo de hoje, né? O eu hoje é soberano. Né? Nós estamos vivendo a vida na primeira pessoa do singular, não leva a nada. Esse eu mereço, eu tenho uma preguiça desse eu mereço, né? Porque geralmente não merece. Eu acho que a gente tem que repensar tantas coisas, tantas coisas. Quando eu fui fazer o mestrado em Londres, foi um concurso do governo da Inglaterra, eu ganhei uma bolsa, quando a bolsa saiu, eu estava tomando 4 remédios por dia para depressão. Não vou, meu psiquiatra, vai nem que seja para voltar daqui uns dias.
Pouco antes de eu ir, meu irmão morreu, dia do aniversário da minha mãe, 52 anos, teve um aneurisma. Falei, agora que eu não vou. Minha mãe perdeu um filho, mas ela era tão legal que ela me obrigou a ir. E ela falou, a única coisa, manda uma carta toda semana que aí eu dou conta, aí eu aguento. E assim foi. Eu tive esse período de depressão terrível, mas a universidade deu toda assistência, eu emergi, consegui terminar o mestrado, graças a Deus, com notas ótimas. O fato é que 3 meses antes de eu voltar, minha mãe mandou a carta dela da semana. Faltam 3 meses para você voltar. Semana seguinte, agora faltam só 2 meses e 3 semanas. Ela começou na contagem regressiva. Só que aí eu fui visitar a emissora que eu mais amo no mundo, a BBC de Londres. Tinha 2 colegas brasileiros, lá tem um setor brasileiro. E os meninos falaram, Leila, tem uma vaga aqui para repórter há meses. Nós te inscrevemos, falamos com o nosso chefe, temos certeza que você vai passar e você vai ficar. Falei, vocês estão doidos, eu estou voltando para o Brasil. Mas eles acabaram brincando tanto que eu fui e fiz o teste. Como eu estava muito calma, era uma coisa tão fantasiosa na minha cabeça, passei. No dia seguinte, eles ligaram da BBC para levar a documentação. Eu pulei, gritei, eu vou ser repórter da BBC, não estou acreditando, estou sonhando. Aí eu parei e falei, não, não posso. Como é que eu falo com a minha mãe? Não faltam 2 meses e pouco, falta 1 ano e meio, pelo menos. Treinamento, ano sem férias, fim do mestrado. Liguei para 2 irmãos meus, os 2 falaram, ela vai dar conta, você tem que ficar, nunca mais vai ter uma chance profissional dessa. Mas eu pedi 2 dias para pensar e rezar. E estava lá, meu Deus, me ilumina, eu fico, eu vou, o que eu faço? Nisso chegou a carta dela da semana, e ela escrevia bonito demais, ela fazia crônica, poema. E ela postava com muita pena de eu ter que voltar, muito preocupada com a minha volta, porque o tratamento lá estava dando certo, os remédios estavam dando certo. A minha última matéria na Globo, eu tinha saído carregada para um pronto-socorro psiquiátrico, porque a garganta fechou, parei de engolir. Ela falou, as crises de pânico passaram, você está conseguindo sair de casa, conseguindo estudar, e vai interromper tudo, eu imagino o tanto que você está assustada, o tanto que você está com medo de voltar. E eu fiquei pensando nisso e pensei que eu tinha que fazer alguma coisa para alegrar a sua volta, e já fiz. Mandei pintar a fachada da nossa casa de branco em Araxá para iluminar a sua chegada. Quando eu vi aquilo, falei, não tem BBC, não tem carreira, não tem nada mais importante do que essa casa com essa mãe na porta. Cheguei em Araxá, a aposentadoria dela era tão modesta que deu para pintar só a frente da casa. As outras paredes sujas, descascadas, banheiro com azulejo solto. Mas aquela fachada reluzente de amor e de bondade. Então, para encerrar, gente, eu acho que a gente está aqui no mundo para pintar fachadas brancas uns para os outros. A gente não está aqui para pisar uns nos outros, chatear uns aos outros, entristecer uns aos outros, agredir, nem para ficar fazendo bonito uns para os outros. A gente está aqui para se acolher, para se ajudar, para tentar diminuir o peso da vida uns para os outros, né? Aí vocês vão falar, mas você está querendo que a gente seja Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá? De jeito nenhum. Nós somos tão falhos, né? Temos tantos limites, mas dentro da nossa humanidade a gente pode fazer tanta coisa. Eu li uma crônica do médico americano que eu amei o finalzinho, ele punha assim no fim. Tente ser a pessoa que seu cachorro acha que você é. E é por aí. Tenta ser um pouquinho melhor, né? Eu acho que a gente pode tentar ser pessoas melhores. É difícil pra caramba, mas eu acho que a gente tem que tentar. Aí vocês podem falar, gente, mas o TRT traz uma mulher de 65 anos deprimida para falar para nós que é homenagem ao dia do servidor, que é culpa da Vanessa, que me ouviu em Brasília. Realmente, não sei se foi a melhor opção. Não sei se foi uma escolha sábia. Eu sou completamente incompetente do ponto de vista existencial. Não tem receita para dar para ninguém. Aliás, eu acredito em receita na cozinha, em consultório, olhe lá. Acho que na vida cada um tem seu caminho, cada um sabe o tamanho do seu passo, sabe o caminho que dá conta de trilhar. A gente não pode ficar dando receita uns para os outros. Mas o fato é que eu sou completamente incompetente para existir, para viver. Mas, assim, dentro da minha incompetência, né? Se eu pudesse deixar uma sugestão, eu deixaria 3.
A primeira é que eu acho que a gente tem que recuperar as pausas. A gente tem que recuperar o parar para pensar. Se a gente não voltar a refletir, se a gente não voltar a pensar, a gente vai questionar muito lá na frente. A fatura vem lá na frente, ela costuma ser alta. Não é ficar fazendo retiro espiritual. Parar 5 minutos por dia, meia hora por semana. Eu faço isso indo para a Serra da Canastra, um arraial de 100 e poucos habitantes. Eu alugo uma casinha lá, sozinha e Deus, que meu marido não gosta de mato. Vou para lá, para uma casinha na frente do cemitério, e fico lá com aquele povo bom, que não compra, que não se mostra no Facebook. Aí eu tomo pé da realidade e volto para o mundo mais forte, né? Acho que a gente tem que parar para pensar, dentro de casa, 5 minutos por dia, e encher a mangueira de perguntas com as coisas que importam nessa vida, porque a gente está esquecendo muito do que é importante, né? Tem muitos falsos valores e estímulos aí fora. Então, a primeira sugestão é parar para pensar, recuperar as pausas e encher a mangueira de perguntas. A segunda é pintar fachadas brancas, sempre que possível. Criar um entorno de mais suavidade, de mais bondade. E a terceira, o que eu acho que resume tudo no final das contas, eu acho que é tentar ser legal. Eu acho que a gente tem que tentar. Tem um ditado espanhol que fala: a vida é curta, mas é larga. Aqui nesse plano a gente dá um passo para frente, a vida acaba, né? Mas para os lados a gente tem infinitas possibilidades de sermos pessoas boas, dignas e, se possível, agradáveis. Aquela pessoa que, quando sai o papel de parede, fica triste, né? Então, acho que a última coisa seria isso. Sejam ou tentem ser legais, porque o resto é resto. Muito obrigada, gente.